Não estamos incentivando ninguém a cometer crimes. E aí, minhas patroas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que esteja muito bom, porque hoje é dia de likes em off. E se não estiver tudo bem também, torce pra estar bem aqui e a gente resolver esse problema hoje. A mesma, no entanto, outra. Você é a mesma pessoa, Tá, vamos né, lá. mas passou a várias coisas e agora você é outra pessoa. Ponto. Pronto, você explicou. E é isso o vídeo, gente. Eu acho que a gente entra numa confusão, às vezes. Vou falar por mim, que eu acho que eu tive um pouco dessa crise dos 20, né? Nesse período que eu entrei nos 20 anos. Eu tive essa crise que foi me comparar muito sempre à adolescente que eu já tinha sido e a Ai, pessoa que eu saudades. era antes. Amo saudades. E a pessoa que eu era antes e quem eu sou agora. E todas as vezes também que as pessoas falam, nossa, você mudou, nossa, Que bom, né, amor? você não mudou. E era o tópico que a gente tava falando do Zé Felipe aqui agora. Ixi, trouxe o Zé Felipe pra mesa. Do Neida. Alô, Zé Felipe! Alô, Zé Qualquer Felipe! coisa, se o Léo Dias não te quiser, a gente quer, viu? Não, a gente não quer, não, porque a gente muda quer, assim. sim. E se fosse sua esposa, você ia amar ela mudando ou não. Eu acho que a gente vive essa fase, essa crise por muitas vezes, né, na vida. Porque a gente é constantemente mudada e moldada. E se a gente se permitir estar em evolução, a gente vai passar por esse processo que é normal. E aí a gente entra nessa crise, né? Tipo assim, Metamorfose ambulante, né? Já diria Raul Seixas. canta pra nós, dá uma Eu palhinha. prefiro ser. Eu amava essa música. Eu amo essa música, né? Essa metamorfose ambulante. Gostou da dança? Amor, né? Exatamente isso, Entretenimento gente. pra vocês. Uma mulher de fase, tem vários. Mulher ruim. Num dia você joga as coisas do cara fora, no outro dia você já fala assim, ai, nossa, podia ter feito diferente, só terminado e ido embora. Não, às vezes tacado fogo também. Mata. Não estamos incentivando ninguém a cometer crimes. Você já passou por momentos em que você se questionou, tipo assim, nossa, parece que eu era tão diferente. Todo dia. Toda sessão de terapia. Essa mesma Essa mesma conversa de, ai, nossa, eu sou um saco. Antes eu era muito mais feliz, antes eu era muito mais legal. E hoje eu me sinto uma velha chatinha. Nhê, 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 nem eu me suporto. Aí ela fala, não, calma, não é assim. E eu, sim, eu sei, é assim sim. Eu tô aqui, eu sei. Mas enfim, maturidade traz isso. Acho que você ser a mesma que um adolescente, por exemplo, é uma coisa muito inviável e sem noção, né? Tipo, uma pessoa de 30 anos, você tem que estar em outro momento da vida. Eu acho que às vezes também a gente vê muita gente que fala, né, de não perder a criança interior, de não perder a sua essência. Acho que isso é muito válido, mas acho que a gente se transforma com a nossa essência, né? Então tem coisas que hoje, inclusive, você não suportaria, ou que você não gosta mais, né? De hábitos que você não gosta mais, que você não faria, que você não concorda, mas você tem a mesma essência. Eu acho que isso é viável, na verdade. É ruim quando a gente pensa. Ruim não, mas acho que é nostálgico, né? Quando a gente pensa em como era a vida antes, assim, apesar de ser muito grata e feliz com a vida que a gente tem hoje, a gente, claro, que vai sentir saudade quando você é um adolescentezinho, né? E tem tudo ali de uma forma bem mais fácil, bem mais tranquila. Mas se você não evolui, qual que é o sentido da vida? Vai, né, ser aquela pessoa de 52 anos com, né, aqueles hábitozinhos de adolescente? Assim, se for viável pra você, tudo bem também. Mas eu acho que a gente tem que evoluir, tem que se tornar outra pessoa. Se tornar a mesma pessoa, faz sentido, né? Até porque se você for pensar... Gente, se eu for pensar, se eu fosse a mesma pessoa que era quando eu era adolescente, eu não teria nada. Começa desse ponto, que eu não teria nenhum tipo de nada. Não teria dinheiro, não teria casamento. Amizade talvez teria, porque eu acho que é uma fase que é muito fácil de você fazer amizade, de manter. Mas o resto você não teria nada. Maturidade, consciência, filhos. Não teria. Não teria nada, não faz sentido. Sabe quando você tá vivendo uma coisa e você tem uma reação a essa coisa que você pensa, vai, antigamente eu nunca reagiria Eu assim. odeio, sim. E eu penso, às vezes, porque eu tenho a sensação de que eu tenho me tornado um pouco pacífica, sabe? Com o tempo. E aí, pra você, às vezes você precisa ser um pouco maluca. Tem que botar o pau pra torar, gente. Às vezes você tem que botar o pau pra torar. E aí eu sinto falta da Letícia Que que punha o pau botava pra o pau torar. pra torar. Só que ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa que consegue respirar, resolver, não surtar, não enlouquecer, não irar e toda aquela coisa, sabe? Ai, eu acho que ainda tô no processo.
Atrás vi um vídeo de uma menina fala assim: as pessoas têm que saber que você ser como você é hoje é uma escolha. É uma escolha você tentar apaziguar, resolver, ir atrás. Porque em outros tempos, você tacaria o pau na pessoa. Então, Sim. entendeu? Dependendo da situação, é bom você mostrar outra versão. Dependendo, não, também é bom você só seguir a sua vida. Acho que essas crises, elas existem porque a gente fica tentando se encontrar. Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre ser uma pessoa que hiperracionaliza tudo. Ai, eu odeio. É difícil. É difícil, não é fácil. Tudo você fica pensando, refletindo. Ai, mas eu fiz isso porque Ah, não sei o isso. quê, tentando entender o outro, tentando entender você e toda Ai, aquela porque meu coisa. trauma de não sei quem. E aí, por vezes, você fica se esforçando pra entender quem é você hoje, quem é você antes, toda aquela coisa. E pode ser que você entre numa crise em algum momento. E tudo bem E também. tudo bem também entrar nessa crise, mas a princípio entender que você é outra pessoa, você é uma pessoa mais madura, você é uma pessoa, muitas vezes, né, vamos colocar uma pessoa mais responsável Sim. consigo, uma pessoa mais Autoconfiante. responsável com o sentimento do outro também, uma pessoa que aprendeu a se posicionar. Então, tudo isso eu acho que a gente vai moldando com o decorrer do tempo e às vezes se conhecer e se reconhecer nesse novo formato de si é difícil Sim. também, né? Confuso, né? É Sim, confuso. Mas é normal também, acho que você só vai conseguir passar pela crise, chegar no final da crise, final entre aspas, né? Passando pela crise, né? Não tem como você sim. chegar numa resolução se você não passar pela crise. Então, infelizmente, você vai ter que passar pelo processo de pensar. Procura uma terapia, né, que vai te ajudar muito, você vai conseguir falar de quem você era, tudo que você passou, então você vai conseguir também desmistificar o que você quer, o que você não quer, que a gente já falou isso outras vezes também. Entender o que fica, como você é agora. E eu acho que passar tempo sozinha também, tipo, você com seus botões, pensar, ler, ver o que você gosta, o que você não gosta, o que é viável, o que te faz bem, o que não faz. Esses dias pra trás eu tava até vendo não, ouvindo o podcast da Lela Brandão. Então, a parte que ela fala assim que a menina perguntou sobre intuição e etc e tal. E aí ela fala sobre você escutar o seu próprio corpo, que é uma coisa que a gente não costuma fazer muito, né? A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e o corpo assim, ó, ansiedade, depressão, não sei o que lá, não sei o que lá. E muitas vezes você é só a gente escutar mesmo, tipo, o seu corpo, tipo, ai, velho, não tô legal com essa situação, não tô legal em ser assim, em procurar, em ter feito isso e tal, então isso não faz mais parte de quem eu quero ser. E abandonar, tipo, não que seja fácil o processo, né? Você fala. A gente passa por problemas ou até mesmo por coisas normais da vida. Você escuta um podcast, você se permite ser mudada, você tem uma conversa numa mesa com alguém, a pessoa fala uma coisa, você permite ser mudada e moldada. Então, assim, eu acho que essa flexibilidade também é muito importante para a gente perceber em algum momento o quanto algo mudou a gente e se sentir orgulhosas também Sim. de nós, né? Porque às vezes tem algo, alguma característica em si que você não gostava, não se sentia tão confortável em ter, e você lutou tanto, você luta tanto para mudar essa característica em si mesma. E quando você vê, quando você percebe, se você permitir ser mudada e moldada, né? Se for algo que você sente como uma necessidade, em algum momento esse estalo vai vir e você vai se sentir orgulhosa de ter permitido mudar, né? E aí é aquele ponto, você fala, se pega numa crise, uma leve crise ali, caraca, eu não sou mais a mesma. E ao mesmo tempo pensa, meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa de antes e se sente feliz por isso, Sim. né? Eu acredito que eu tenho inúmeras situações da vida em que eu me pego refletindo sobre isso, sobre caramba, eu mudei. Se fosse a Letícia de antigamente, reagiria de outra forma. Se fosse a Letícia de antigamente, coitada de você agora. Mas quando eu me percebo tendo reações que não são o que eu seria antigamente, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma. Sim. Às vezes acontece de alguma coisa quebrar, alguma coisa estragar, e aí eu falo, É a vida. ai, velho, tá tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Quando no passado eu já achava que Surtaria. era um grande problema, que era uma grande questão, que era um grande mousse. Na verdade, esse mousse não é tão grande assim. Ela que pode ajudar, falando do lado já espiritual, é você saber também o que que Deus quer de você, né? Tipo assim, porque às vezes a gente tenta fazer as coisas Sim. muito no braço.
E eu acho que quando eu comecei também a colocar isso na mão de Deus, tipo assim, é uma oração que eu faço muito, pra ele mudar meu coração, pra ele mudar tudo que ele quiser mudar em mim, pra ele mudar sempre, pra ele me incomodar mesmo e mudar. E ele sempre me incomoda, ele sempre me mostra, tipo assim, tanto que às vezes eu faço algo e no impulso, depois eu arrependo e eu sei que não sou eu, que é Deus que tá me botando pra arrepender. Tipo assim, o Espírito Santo, na marra, você vai acabar com isso aí. Na base do tapão, não tá Véi, não endereço. tem nada Aí você pior fica do assim. que você se sentir repreendido, né? Desse Eu me jeito, pelo sinto muito Espírito repreendida Santo. pelo Espírito Santo, gente. É uma oração espiritual fortíssima. Nossa, é terrível, é Acho que terrível. foi ontem. Foi ontem que eu falei. Foi ontem. Ontem eu tava conversando com a minha cunhada e contando uma situação pra ela. Que a Yasmin, amor, do começo do relacionamento aqui, conjugal, gente do céu. E aí eu falei pra ela e contei, tipo assim, aquilo me incomoda, uma coisa que realmente me incomoda por mim mesmo, eu sei, mas que hoje eu vejo que eu consigo lidar muito melhor. E eu só consigo Você é uma lidar pessoa mais melhor, madura, né? de tipo assim, entender o que que é meu, o que que é do outro, o que que não tem nada a ver, tipo, enfim. E eu sei que eu só consigo lidar muito com isso hoje porque Deus transformou meu coração, porque se não fosse Deus, eu sei que eu não mudaria. Então, às vezes também, ó, Sim. papai do céu. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é porque a gente se relaciona com as pessoas e muitas vezes as pessoas elas não entendem que a gente passa por essas mudanças, Sim. né? Principalmente quando a gente fala de mudanças espirituais, acredito eu que a gente fala que nesse mesmo sentido, né? Porque eu também acredito que eu sozinha não conseguiria mudar nada, só se fosse eu querendo, né? No Realmente é braço. muita oração, muito Senhor me muda, me molda, abre meus olhos, meus ouvidos, muta a minha boca, muta a minha boca Dá aqui. um mute. E muitas vezes as pessoas elas não entendem esse processo porque ele é muito individual, Sim. não entendem essa mudança. E aí, por vezes, acaba que você se questiona, nossa, eu mudei, mas fulano diz que eu mudei muito. Será que é bom? Te coloca pra questionar. Mas é um lugar muito positivo você entender, caraca, a É bom. Yasmin de agora é muito mais madura. Tipo, eu não preciso tacar o pau e tá tudo bem. Eu posso resolver de outras formas. E você vai, assim, pensando no outro, né? Pensando que o outro também, às vezes, pode chegar, pode te incomodar com um comentário, ou você pode acontecer de se afastar de pessoas por ter mudado também. Tipo assim, ai, Não eu faz sentido. mudei, essas pessoas elas não fazem mais sentido na minha vida, eu quero me afastar, não faz sentido pra mim. As pessoas não entendem, e às vezes você vai se questionar, mas você precisa entender que você é a mesma pessoa. Só que você mudou um pouco Sim. e tá tudo bem. E é uma fase da vida. E que terrível seria se nós fôssemos a mesma pessoa para Vida toda. sempre, É vida chatice, né? toda. O quão interessante é, tipo assim, eu adoro me ver quando eu consigo me ver com esses olhos de amor e de cuidado, que não é sempre assim que a gente passa. O quanto eu amo ver que eu consegui mudar as coisas que me incomodavam, que eu tenho conseguido mudar. E o quanto eu amo ver que o outro também consegue mudar as coisas que eu sabia que incomodava o outro. Sim. Então, assim, é muito interessante você ver a evolução do outro, aprender a amar o outro num outro formato. E vão ter pessoas Respeitar também. que vão respeitar isso também, e vão ter pessoas que não vão. É um processo seu, amor. Você vai ter que bater no peito e seguir em frente. Repito essa frase de que a gente sempre tá mudando. Só que às vezes essa mudança você consegue dividir as pessoas. Eu sinto que hoje eu consigo dividir as Letícias, Sim. sabe? E em um momento você vai chegar, você vai ver, você vai se orgulhar da pessoa que você tem se tornado. Até porque você passou por muitas coisas também, né? Então, Sim. se abraça um pouquinho, respira, que vai dar tudo certo. Vai repetindo, eu tô fazendo o que eu sinto que é certo, o que eu sinto que é ideal, e vai se reforçando, amor. E vai orando. Tá certo mesmo, Deus? Será que não? Às Pede vezes também. instrução, pede paz. Eu acho que o É. que a gente precisa pedir é essa Se não tá paz em de ser paz, você é mesma. porque talvez você Sim. tem que mudar mais um pouquinho. E a gente entra num outro ponto, né? Que é uma coisa mais espiritual. Deve ter alguma pregação embaixo, você já põe pra você escutar. Beijo. Beijo, tchau!